Olá, eu sou Walter Procópio. Hoje nós vamos estudar mais 3 capítulos do livro de 1 Samuel. Capítulo 16, 17 e 18, vamos introduzir aqui a história de Davi. Davi, esse jovem, e aqui no capítulo 16. Capítulo 16 é o momento que Samuel vai ungir Davi. Até aqui você leu sobre Saul, você viu Deus rejeitando Saul, e agora Deus levanta para si um novo rei. O capítulo 16 começa dizendo assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Quando eu vejo aqui o capítulo 16, algumas coisas vêm ao meu coração. A primeira delas que eu queria te ensinar é Deus envia Samuel a Belém para ungir um novo rei de Israel. Saul ainda estava no trono, mas agora Deus ungiria Davi rei sobre Israel. E ele é um dos filhos de Jessé. Essa história é muito conhecida porque Samuel chega na casa de Jessé. Davi não está na casa, Davi está no pasto pastoreando as ovelhas, porque Davi é um pastor de ovelhas, e Samuel, ele acredita que Deus escolheria o próximo rei com o mesmo padrão que escolheu Saul. Saul, você vai lembrar que ele destacava, no capítulo 9, ele destacava do ombro para cima, era o mais alto em Israel. E quando Samuel vê Eliabe, irmão de Davi, ele pensa, é esse. Só que Deus estava olhando o coração. O coração. Então o que nós temos aqui, do verso 1 ao verso 13, é a unção desse novo rei sobre Israel. Do verso 14 ao verso 23, nós vamos perceber que o Espírito Santo vai se afastar de Saul. Esse movimento é interessante. Ao ler o capítulo 16, a sensação que temos é que quando Davi foi ungido por Samuel, o Espírito Santo apossou-se de Davi. No mesmo instante, o Espírito Santo sai de Saul. E o Espírito Santo, ao sair de Saul, a Bíblia diz que um espírito maligno o atormenta. E ele vai trazer Davi, que é um tangedor, um tocador de instrumento, à corte para trocar a harpa para acalmá-lo. Isso é muito interessante. No Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus falando que uma casa, quando ela fica vazia, há um espírito das trevas, um demônio vem, e ele não vem sozinho, ele traz consigo 7 espíritos. Nenhuma casa pode ficar vazia. E aqui, Saul, que quando foi ungido por Samuel, andou no meio dos profetas, profetizou. O texto bíblico diz, você vai lembrar que eu li com você, que ele seria transformado em um novo homem. Agora, quando ele é rejeitado, o Espírito Santo agora vem sobre Davi e o Espírito Santo é retirado de Saul. Outra coisa que aprendemos aqui, de algo muito importante, está no verso 7. Mas o Senhor disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. Então nós vemos esse Deus soberano, a soberania de Deus em procurar um novo reino. E o que Deus olhou? A aparência não. Deus olhou o coração. Deus olhou o coração. No capítulo 16 começa a história desse rei, Davi, um rei que vai entrar na história de Israel não só por ser o segundo rei, mas por tudo aquilo que ele construiu e ele fez, pelos seus erros e pelos seus acertos, e nós vamos ver tudo isso no decorrer da nossa leitura de 1 Samuel e 2 Samuel. Vamos para o capítulo 17. O capítulo 17 também é muito conhecido, porque é o momento que Davi vai enfrentar o gigante Golias. E o que temos aqui do verso 1 ao verso 11, nós vamos ver os filisteus vão juntar forças contra Israel. Então, mais uma vez, já está no tempo de Saul, quando Saul começa a reinar, e continua aqui no tempo de Davi, os filisteus sendo o principal inimigo da nação de Israel. E agora, 2 exércitos, o exército de Saul, rei de Israel, e o exército dos filisteus. E Golias, durante 40 dias, ele vai fazer um desafio
um desafio para uma disputa mano a mano. Guerreiro de Israel contra o melhor guerreiro dos filisteus, que é Golias, um gigante. Aqui no capítulo 17, a Bíblia descreve a altura desse gigante, o peso da sua armadura. O que nós vemos do verso 12 até o verso 37? É o momento que Davi chega ao acampamento. O pai de Davi dá a ele uma incumbência de levar mantimento para os seus irmãos, de levar também mantimentos para o capitão ali, que estava responsável sobre os seus irmãos. E quando Davi chega no acampamento, Davi vê Golias fazer esse desafio. E Davi se apega na palavra de Deus. Pastor, o que Davi tinha de diferente de todos os soldados de Israel, de Saul? É que agora o Espírito Santo estava sobre Davi. Não estava mais sobre Saul. E Davi vai se dispor a lutar com esse gigante. E do verso 38 ao verso 51, você vai ver a vitória de Davi sobre Golias. Davi usa uma funda de pedra. Lembra que eu citei alguns dias atrás que aqui no 1 Samuel os filisteus dominavam sobre Israel. Os filisteus não permitiam que Israel manuseasse o ferro. Então a arma ali era um luxo. Davi usava a funda, que era como ele protegia as poucas ovelhas do seu pai. E é com o instrumento que ele tem nas mãos que Deus vai dar a vitória para ele. Eu queria declarar isso também sobre a sua vida. Deus vai usar o que você tem na mão para te dar a vitória, por mais simples que seja. E aí do verso 52 a 58, nós vamos ver a reação de Saul e de todo o exército à vitória de Davi. O que você precisa lembrar é que agora nós estamos tendo registro de uma batalha mano a mano com o gigante e um israelita saindo vitorioso. Isso é algo muito importante porque Davi tentou algo inédito, que outros não tiveram coragem. E aí nós entramos no capítulo 18. O capítulo 18 nos mostra a crescente inveja de Saul para com Davi. O Espírito Santo não está mais com Saul. Agora é um demônio perturbando. E vamos ver a inveja do coração dele. Inveja por quê? Por quê? O verso 1 ao verso 4. Ele fala primeiro da amizade de Davi e Jonatas. Esse capítulo é muito importante para você entender sobre a vida de Davi, essa amizade de Jonatas e Davi. E do verso 5 ao verso 16, vamos ver o sucesso de Davi. E aí começa a inveja e a hostilidade de Saul. Saul vai se tornar hostil, em alguns momentos até mesmo tentar matar Davi. Por quê? Porque ele temia que Davi tomasse o seu trono. Do verso 17 ao verso 30 do capítulo 18, Saul vai tentar matar Davi, oferecendo em casamento a sua filha Mical, na esperança de que os filisteus o matassem. É quando aqui ele lança um desafio para Davi, um desafio. Por quê? Porque ele desejava a morte de Davi. Olha que interessante, Saul tinha um trono, Saul tinha coroa, Saul tinha um reino, mas ele tinha inveja de Davi. Davi não tinha trono, Davi ainda não tinha coroa, Davi não tinha um reino, mas Davi tinha o Espírito Santo. Então isso me ensina muito. Tem pessoas que têm o trono, têm a coroa, têm o governo, mas ele não tem o que talvez eu e você temos. Por isso, valorize o que você tem. Davi tinha o Espírito Santo. E todas as vitórias é porque Deus era com ele. E se você tem Deus, meu irmão, você tem a coisa mais preciosa. Você pode ter certeza. Quem tem o Espírito Santo, quem tem Deus, tem muito Saul, que tem coroa, tem trono, tem reino, mas não tem a paz que você tem, não tem a unção que você tem, não tem a presença que você tem. Então eu quero deixar para você esse ensinamento. Nós terminamos aqui mais 3 capítulos e, se Deus permitir, nós vamos continuar agora na história de Saul e Davi. Saul vai começar uma perseguição contra Davi e Deus vai livrá-lo em todo momento, até chegarmos um momento que Davi vai se tornar o rei de Israel. Então terminamos o capítulo 18 com essa informação. Saul está no trono, mas foi rejeitado por Deus. Davi está sem o trono, mas foi aceito por Deus. Então o importante não é o trono, é se você foi aceito ou não por Deus. No final, é isso que mais importa. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, amanhã nós vamos continuar mais 3 capítulos aqui juntos. Deus te abençoe.